Olá a todos, nós estamos reunidos mais uma vez, estamos de volta para tratarmos de mais um assunto, mais um tema, trazermos mais um entendimento daquilo que é a verdade da revelação da Escritura. Meu grande abraço a todos vocês que fazem parte da família O Preterista, tá bom? Nós continuamos no desenvolvimento do nosso entendimento da verdade da Escritura. Nós precisamos então continuar, porque se você ficar atento e olhar dentro do contexto religioso, já está se notando os primeiros frutos do trabalho preterista, que começou aí com alguns irmãos, poucos, começaram essa interpretação preterista da Escritura, e que ela foi se desenvolvendo, ela foi tomando forma, foi tomando corpo. Hoje nós já somos uma realidade. O preterismo completo é uma realidade no Brasil. Muitos líderes religiosos já estão preocupados, laçando as suas ovelhas, trancando as suas ovelhas nos currais, chamados de igrejas. Então, esses currais, vou dizer para vocês, talvez algum deles vai me ouvir em algum momento, esses currais, nós vamos arrebentar o cadeado dos currais das instituições religiosas no Brasil. Sabe? Por quê? Porque essa verdade, ela não vai parar. Tá bom? Você aí que, quando vê algum preterista que tem a fé que é contrária à sua, a fé preterista, do preterismo completo, da escatologia consumada, você começa a querer combater o cara, a pessoa, o indivíduo, querendo descredibilizá-lo no meio do grupo onde você está, porque sempre a maioria hoje é evangélica. Os grupos hoje, os trabalhos, a escola, onde você chegar, a maioria é evangélico ou católico. Evangélico católico, evangélico católico. E a fé evangélica católica é a mesma. Eles têm a mesma origem de fé. A fé evangélica veio do catolicismo. É uma caricatura católica. São filhos, na realidade, todas as instituições religiosas no Brasil, no mundo, elas vieram de religiosa cristã, vieram de uma origem católica. Religiosos cristãos. Porque tem muitas outras religiões que as pessoas nem sabem, nem percebem. Muito bem. O tema que nós iremos discordar dentro desse entendimento é exegese forçada, entendimento errado. Qual é o problema, irmão? É que a religião como um todo, ela pegou palavras, expressões fora do contexto, fora do tempo, e aplicou como se fosse uma verdade, uma realidade para hoje, tirando totalmente do contexto a verdade da Escritura, os textos da Escritura, a intenção do autor, descredibilizando ou tirando totalmente a natureza da verdade daquela palavra, ou daquele ensino, ou daquele entendimento que o autor estava passando aqui na Escritura. Então, quando esses caras vão fazer a exegese, eles têm que forçar o texto ao texto dizer aquilo que o texto não está dizendo. Daí, trouxeram um ensino errado, equivocado. E multidões de pessoas estão nisso, defendendo uma mentira, um engano, um erro, achando que aquilo é a verdade. Era mais ou menos como Paulo, era fariseu, da tribo de Benjamim, fariseu de fariseus, zeloso da lei. Quando chegou a graça, Paulo começou a perseguir os que estavam em Cristo, os cristãos. Até então não eram cristãos, eram os do caminho, ou os nazarenos, primeiros conhecidos, Que é isso aí? Não, são os nazarenos, eram discípulos de Cristo. Depois, isso aí é os do caminho. Tinha um caminho, tinha uma ideia, uma instrução. Depois passaram a ser chamados de cristãos. Então Paulo perseguiu esse povo, mandava prender, mandava espancar, porque a religião predominante lá era o judaísmo.
A lei de Moisés era que eles guardavam ainda. Quando surgiu a graça, eles não perceberam que surgiu uma verdade superior às sombras da lei. Chamado de o quê? Chamado de a graça, a nova aliança. Mas é sempre assim. Por quê? Porque o número era pouco. A princípio, eram poucas pessoas que estavam abraçando aquela fé. Então, aqueles que eram a maioria perseguiam. Os cristãos eram perseguidos, massacrados no seu tempo. No seu tempo, cristãos. Hoje não existem mais cristãos. Ponto. Acabou. O cristianismo foi uma religião que foi levantada pela Igreja Católica e Constantino. Ali foi levantado o cristianismo. Mas o cristianismo, propriamente dito, os seguidores de Cristo. A igreja cristã acabou lá no ano 70. A igreja cristã. Agora, o que se suscitou depois disso não era a igreja cristã, a igreja de Cristo. Foi a igreja instituição. Uma instituição foi estabelecida pelo Império Romano, conhecida como cristianismo. E aí se disseminou no que hoje se encontra. Você pode perceber que dentro do catolicismo e do cristianismo existem uma mistura, uma salada, sabe, de remendo, de retalhos, para se estabelecer, para se formar as suas doutrinas enganosas. E é assim que começa, irmão. Infelizmente, muitos irmãos da graça, fazendo interpretações forçadas de alguns textos, entraram por esse caminho, estão entrando por esse caminho, mas ainda dá tempo de parar, repensar e observar, olhar a verdade da Escritura. Tá bom, abençoado? Porque a graça, a nova aliança, ela apontava para coisas superiores, além daquele tempo. Tá? Então o tema é esse, exegese forçada, foi o que fizeram da Escritura, forçaram a exegese, inseriram uma ideia humana dentro do texto, uma vontade, manipularam a interpretação, forçando-a. O que foi que aconteceu? Qual foi o resultado? Surgiu um entendimento totalmente equivocado da verdade da Escritura, aplicando textos sem contexto, fora do seu tempo, fora dos seus receptores originais. E aí virou essa salada hoje religiosa que você conhece. Mas nós vamos entender algumas coisas dentro desse aspecto. Eu tenho dentro desse aspecto 3 expressões, 3 palavras que nós vamos dar uma olhada nelas. E nós vamos ver o que foi que fizeram com essas palavras. A palavra pecado, a palavra mundo e a palavra templo ou santuário estão fazendo ou fizeram uma exegese equivocada dessas palavras. Por quê? Porque são palavras que têm vários significados ou aplicações dentro da Escritura. E não se dividiu as aplicações e não se mostrou a aplicação de cada uma delas. Tá bom? A primeira palavra que nós vamos estudar, a primeira expressão que nós vamos mostrar para você, dentro da Escritura, não é eu falando da minha cabeça, imaginando o que possa ser, ou o que a Bíblia estaria dizendo. Por quê? Porque aí você vê muita contradição. Por quê? O cara pega um vídeo, por exemplo, Hernando Dias Lopes, dizendo, olha, o pecado te separa de Deus, irmão. A morte nos separa. A pobreza nos separa, a doença nos separa, a tribulação nos separa, mas o pecado separa você de Deus hoje, 2024, século 21, 2024. Ora, como é que o pecado me separa de Deus hoje, se o pecado nem separava Paulo e a igreja lá no primeiro século mais? Olha a contradição. Porque o cara pega uma expressão da lei de Moisés e passa por cima da graça, esbagaça a graça. Ora, irmão, então o pecado, irmão Alton Nelson, não me afasta de Deus hoje, e nem depois do madeiro. O pecado precisa ser entendido.
O pecado, essa expressão, o pecado, ela precisa ser entendida dentro da aplicação da Escritura. É isso que esses caras deturparam. E as pessoas engolem como se fosse uma maravilha. Porque não tem entendimento, não examina a Escritura. Vive apenas pelas obras religiosas, liturgias religiosas. É abençoado. São apenas religiosos que têm a Bíblia como pano de fundo, mas na verdade não a conhece. Não conhece a sua verdade. Não conhece a sua inteireza, a sua completude. Apenas textos isolados, de doutrinas isoladas estabelecidas por homens. Vivem de rituais religiosos. Não, mas vamos aqui levantar a mão, fazer uma oração aqui. Não, vamos dobrar os joelhos aqui. Meu irmão, vamos santificar ali, vamos fazer um ritual de purificação de pecado, que é batizar o cara na água. Então essas ignorâncias religiosas são pegas da Escritura. Você sabia, irmão? Tudo pego da Escritura. Todos. Você já imaginou quantos milhares de instituições religiosas tem só do cristianismo? São disseminações de todas as ramificações, de todas as espécies, todo cristão. Fazendo coisas, fazendo rituais religiosos de todos os tipos, pegado da Escritura. Pega uma frase, pega um texto da Escritura, pega uma palavra e monta uma doutrina, pegando textos fora de contexto. E aí as pessoas vão engolindo, porque não sabem de nada. As pessoas não param para examinar a Escritura. Elas acreditam naquele cara lá que fala. Hernando Dias Lopes fala, olha, o pecado separa você de Deus. Se você pecar, você vai se separar de Deus. Ora, como assim, como assim, irmão? Que loucura é essa? Uma frase, uma palavra fora de contexto, irmão, pode dar a ideia que eu quiser. Agora, se você é uma pessoa que busca a verdade, se você tem interesse em conhecer a verdade, se você é uma pessoa boa, de bem, se você é uma pessoa honesta, eu não estou falando se você é um religioso, porque o que faz com que a pessoa não entenda a Bíblia? Duas coisas que faz com que as pessoas não entendam a Bíblia. Duas não, três. Primeiro, não é um filho participando de carne e sangue. Segundo, tem algum problema mental. Não entende, não tem como entender a Escritura. Terceiro, é ser um religioso, vivendo de liturgias e obras religiosas. Não entende a Bíblia. Por quê? Porque ele não vai para a Bíblia. Ele usa a Bíblia como um mercado que vai lá e compra o que quer. Ah, eu quero essa doutrina, eu vou pegar na Bíblia essa aqui. Ah, não, aqui na nossa aqui não veste short. Essa aqui, ó. Peguei lá na lei de Moisés, lá no começo da Bíblia, na lei de Moisés tem lá. A mulher, onde é que tem? Dizem que a mulher não pode vestir um short, uma calça. Não tem. Tem lá, na lei de Moisés. Lá para os judeus. A mulher não usará a veste de homem e o homem não usará a veste de mulher. Ponto. Tinha a túnica do homem e tinha a túnica da mulher. É só isso, irmão. Tem absolutamente nada a ver conosco. Absolutamente nada a ver. Não, a Bíblia é para nós. Então por que você não se circuncida? O primeiro mandamento era circuncidar. Circuncidar. Ah, não, eu sou seguidor de Cristo. Pois Cristo circuncidou ao 8º dia de nascido. Por que você apresenta o filho no templo? Ah, porque Cristo foi apresentado no templo. E por que você não circuncida seu filho? É porque você, irmão, vive enganado, meu abençoado. Você foi manipulado. Pegaram aquilo que queriam da Escritura e aplicaram dentro da sua religião. Outra religião lá é diferente, outra já é diferente, outra já é diferente. E assim, cada um usa a Bíblia como no mercado da fé. Tá? A primeira expressão que nós vamos estudar sobre ela é pecado. Você sabe o que é pecado?
Irmão, pecado é roubar, pecado é matar, pecado é mentir. Sim, isso é pecado. Mas que pecado? Você sabe qual é a aplicação dessa expressão pecado dentro da Escritura? Foi, que tipo de pecado foi? Qual pecado, ou que tipo de pecado foi que separou, ou que separava o homem de Yahweh, de Deus que chama, né? Do Criador. Vou colocar do Criador, do Altíssimo, do Pai Celestial. Vamos lá. Qual foi o pecado que separava o homem do Pai Celestial? Que separou o homem do Pai Celestial? Porque essa separação já foi sanada, já acabou. Tá? Cristo já veio e já acabou com aquela morte, a morte da separação, que entrou lá no Éden. Foi por causa de quê, irmão, que entrou no Éden? Por causa da transgressão. E transgressão é o quê? Anomia. Que é o quê? É um pecado. É o pecado que tem uma lei estabelecida nele. Que se alguém transgride, então comete uma anomia, comete uma transgressão. O pecado que trouxe a morte, que passou a todos os homens, foi uma desobediência, só que ele tinha uma lei em cima dele. O Eterno disse, o Pai Altíssimo disse para Adão, olha, desse fruto aqui, lá, do conhecimento do bem e do mal, você não coma dele, porque no dia em que dele comer, você morrerá. Adão comeu, desobedeceu, transgressão, anomia. Anomia é uma expressão grega para pecado de lei, quando tem uma lei estabelecida. Tinha uma lei estabelecida, não coma. Se o cara comer, transgride lei. Se não tivesse uma lei, se o Eterno não tivesse falado nada para Adão, disse, olha Adão, tá vendo esses frutos aí, pode comer tudo, fica à vontade, meu filho. E Adão descia a lenha, comendo tudo. E se ele comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, não teria nadinha. Por quê? Porque não tinha uma lei estabelecida dizendo, não coma. Mas porque tinha uma lei dizendo, não coma, e ele comeu, então ele transgrediu aquela lei. Então o pecado ali teria uma consequência, porque tinha uma lei dizendo não coma. Se comer, qual era a consequência? A morte. Então aquela morte entrou por causa do pecado, da desobediência, da transgressão. Se não tivesse dito nada para Adão, não teria acontecido nada. Ele teria comido o fruto do conhecimento do bem e do mal e não teria nenhuma consequência. Por quê? Porque não haveria uma determinação sobre aquele ato, sobre aquela ação. Hoje no Brasil, se você adulterar, você é separado de Deus? Você é separado de Deus por causa do adultério? Hoje? Não, irmão, não tem uma lei na Constituição brasileira, estadual, municipal, dizendo, olha, você tem a sua mulher, se você adulterar, se você desejar outra, você estará transgredindo uma lei, logo você vai ser punido. A sentença é essa. Tem não. Na lei de Moisés, na lei de Moshe, na lei de Moisés, na primeira aliança, tinha uma determinação sobre esta prática, sobre esta ação, dizendo, olha, você vai adulterar, se adulterar vai ser apedrejado. Sim, por boca de 2 ou 3 testemunhas você será apedrejado. Essa é a lei de Moisés. É uma determinação, é uma lei. Tem algo estabelecido sobre este pecado. Mas se não tivesse nada, como não tem no Brasil hoje, sobre o adúltero, você vê algum adúltero aí na cadeia? Tem a lei da mulher, né? da esposa ou do marido, que o cara só adultera se for com a mulher. Mas hoje bagunçou, o cara adultera com a mulher, com outro homem. A mulher adultera do marido, mas com outra mulher. Pensa na bagunça. Mas tudo bem, tem uma lei hoje? Tem não. E se não tivesse na lei de Moisés essa prescrição? Não tinha nada.
adulterava, e aí? A mulher lá do cara é que ia dizer se largava ou não, se ela quisesse ou não, ou o cara é que ia dizer. Agora, na lei de Moisés, não, meu irmão. Pegou em adultério, apedrejamento. Desonrou o pai e mãe, pataca, para apedrejamento. Dois caras estavam brigando, uma mulher ia separar, pegava nas partes do cara lá que estava batendo no marido, mão cortada. O cara casou com uma mulher, pensa numa bruxa feia. Aí o diabo do cara vai e morre. E o irmão dele? O irmão tem que casar com a mulher agora. Pensa com a coisa ruim, sangue do correio. Porque tem uma lei. Quando transgride isso, se chama anomia. Agora, se não tem lei, é apenas pecado comum, chamado de amatia. Paulo disse, eu estava de boa, pecando aqui, pecando acolá. Mas quando veio a lei suscitou em mim toda sorte de cobiça. Porque a lei, tomando o pecado, tomando ocasião da lei, passou a condenar aqueles que estavam debaixo da lei. Porque a morte já estava lá, o pecado já estava lá. O pecado não veio com a lei. A lei oficializou o castigo do pecado, de quem cometeu o pecado. E quem recebeu a lei? A nação de Israel, aqui na Bíblia. Você não usa, né, a Bíblia? Pois então, quem recebeu a lei? Dentre todos os povos, a lei de Moisés era para a nação de quem? A nação judaica. Os judeus foi que receberam a lei de Moisés para viver dentro dela. Se transgredisse, tinha condenação. Se seguisse a lei corretinha, bênção. Se transgredisse a lei, condenação, maldição. Irmão, é isso? Agora, irmão, e dentro da escritura aí, o pecado, dentro do contexto bíblico, aqui, irmão, abençoado. Basicamente aqui, é uma ideia, a escritura é um mundo, é uma visão, é uma caligrafia judaica. Mesmo quando se escreveu no grego. Um ou outro ali, de outra nacionalidade, mas a visão era judaica da questão. Muito bem. Então, a exegese forçada, ela causa isso aí, esse problema. De um cara que é mestre, estudioso, formado, é reverendo, não sei de quê, é doutor em divindade, mas não sabe interpretar um texto da escritura. Olha só. E muitos ignorantes pulam nas costas deles e dizem, esse aqui é maravilhoso, olha que mensagem, que conhecimento, que sabedoria, porque é um cego guiando outros cegos. Mas então qual é a verdade da expressão pecado dentro da escritura? Vamos ver? Vamos lá, exegese forçada da expressão pecado. Primeiro, vamos lá. 1 de João, capítulo de número 3, versículo de número 4. 1 de João, capítulo de número 3, versículo de número 4. Depois desse texto, eu vou ler o texto base. Ou eu leio logo o texto base, depois a referência. Primeiro, o texto base se encontra em 2 de Pedro, capítulo de número 3, verso 15 e verso 16, que diz, tenho em mente que a paciência de nosso mestre significa salvação. Como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Iarro lhe deu. Pedro, escrevendo para os seus receptores dispersos, tá? Falando agora de Shaul, Paulo, que escreveu também para os mesmos que Pedro escreveu. Irmão, mas Paulo não era dos gentios e Pedro não era dos judeus. Irmão, você ainda está nessa ainda, meu compadre. Sai dessa, irmão. Cresça, rapaz. Desenvolva. Desenvolva o seu entendimento. Eu sei que você tem inteligência para isso, meu irmão. Use-a. Ele disse, como o irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Iarro lhe deu. 16. Ele disse, ele escreveu da mesma forma em todas as suas cartas, falando nela destes assuntos. Quais assuntos? O assunto que Pedro estava falando é o assunto mesmo que Paulo também falava. Só que de forma diferente, porque o entendimento era superior.
Não era que Paulo era melhor do que Pedro, era o entendimento dele que era superior, tá? Ele disse, ele escreveu da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas estes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras. Então, o conteúdo das cartas de Shaul, disse Pedro, eu não entendo. Mentira, ele não disse que não entendia. Ele disse que os ignorantes e instáveis torcem a palavra. E isso não acontecia, Pedro, meu irmão, só no seu tempo não. Isso acontece também com a Escritura hoje. Os textos de Paulo, os ignorantes e instáveis, eles torcem. O texto está dizendo uma coisa, o cara diz é outra. Eles torcem. Sabe? Torcer é tirar do eixo, do local onde está. Então eu não posso torcer a palavra. Eu tenho que fazer uma exegese correta daquilo que é a realidade da palavra, do texto. Daquilo que o autor disse. Ele diz, como assim, como também as demais escrituras. Ah, irmão, não era só as cartas de Paulo, não, as outras também. Deuteronômio, o Antigo Testamento, os Evangelhos, o Novo Testamento, as cartas, eles torciam praticamente tudo. Então vamos lá. Então, sobre a exegese forçada da expressão pecado. Vamos ver o que é pecado? Dentro do contexto bíblico aqui, vamos lá. Primeiro, vamos lá. 1 de João, capítulo 3, versículo de número 4. Diz, 4 e 5. Eu vou ler. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. Que lei? Qual era a lei que João estava em mente? A lei de Moisés, irmão. Ah, então quer dizer que o pecado é porque se o cara fosse viver a lei, ele tinha que cumprir toda ela. Se cometesse algum pecado, estaria transgredindo a lei, porque o cara estava dentro da lei. Aqueles que Cristo salvou no madeiro, tirou no madeiro, libertou no madeiro, substituiu no madeiro, eles estavam fora, passaram a estar mortos para a lei. Ele deu fim às exigências da lei. Ele cumpriu as obras da lei. Ele pagou as justas, disse Paulo, exigências da lei. Aonde? No seu sangue. Todos aqueles que abraçaram a fé em Cristo, todos os eleitos, não era todo judeu, meu irmão, era só os eleitos, entre os judeus. Entre os judeus tinham os eleitos e os não eleitos. Tinham os filhos e não filhos. Os filhos, os eleitos lá, foram resgatados. Não estavam mais sobre o domínio da lei. Mas os outros, irmão, que era a maioria de judeus, permaneceram observando a lei de Moisés. Logo, permaneceram em transgressões. O apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 4, ele usa essa expressão, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. Ele diz, de fato, o pecado é a transgressão da lei. Ah, quer dizer o quê? Quer dizer que se o cara adulterasse dentro da lei de Moisés, ele estava em transgressão. Ele era passivo de condenação. Irmão, e o cara que não estava debaixo da lei de Moisés e adulterasse, se a mulher descobrisse e quisesse largar, ela largava. Ou o homem, ou não, ou dava só uma taca, ou dava só um gelo. Fica a critério lá, porque não tinha uma lei estabelecida. O irmão consegue entender? Você consegue usar a mente, o intelecto, para pensar dentro do contexto da Escritura? Ah, irmão, é isso, irmão Tonel? Sim, para aí, disse, tirar os... Ele disse, de fato, o pecado é a transgressão da lei. Versículo de número 5. Ele disse, vocês sabem. Vocês quem? A quem João está se referindo? É para você hoje? Oh, abençoado, mas que pena. Mas vamos lá. Ele disse, vocês sabem
que ele se manifestou para deixar os pecados. Porque o irmão Hernandes Dias Lopes disse que ainda tem pecado, que afasta você, que separa você de Deus. Ainda tem, irmão? Tem. Mas a Bíblia diz que tirou. Não, o Hernandes Dias Lopes diz que é o pecado que separa. O pecado separa você hoje. Se você beber uma Coca-Cola gelada, isso é pecado. Irmão, onde é que está na Bíblia? Não tem, mas eles se inventam. Você usar um short hoje e ir para a praia, coitado das irmãs, não pode botar um shortzinho curto para banhar na praia, tem que banhar de saia ou de calça. Para pedalar, para ir para uma academia, porque é pecado. E onde é que está na Bíblia? Não tem. Abençoado. Não, irmão, mas o adultério está na Bíblia, tá? Todo tipo de pecado, mentira, engano, prostituição, está tudo na Bíblia. Mas separa de Deus. O que era isso? Como é que é isso? É isso que você tem que entender, meu irmão. Quer dizer que vocês sabem que ele se manifestou para tirar, ele disse, os nossos pecados. Os nossos pecados de quem? Do que é que João está falando? João está falando do contexto da lei. Que quem estava debaixo da lei transgredia ela. Ele disse, o pecado é a transgressão da lei. Mas vocês sabem que ele se manifestou, ele quem? Cristo. Para quê? Para deixar os pecados? Para separar você do eterno? Não. Para tirar, ele disse, os nossos pecados. E nele não há pecado, ponto. Tirou os pecados dele, ou seja, o que é, irmão Tonelson, dentro desse contexto aí, o que é tirar o pecado? O que foi tirar os pecados? Foi tirar a lei. Sem lei, não há pecado. Se o cara adulterasse, irmão Tonelson, ele não ia mais para o céu, ficava separado, não. Ele ia sofrer na carne alguma consequência. Ora, meu irmão, 1 Coríntios, capítulo de número 15, para quebrar suas pernas, seu enganador. 1 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 5. Presta atenção aqui nesse texto. Que é depois da lei, a lei já tinha sido tirada. E tirou o pecado, tirou a anomia, não tirou o pecado, a amatia. Porque o pecado, a amatia, é obras da carne, é errar o alvo. Agora, a anomia é transgressão de lei. Agora, o cara estava com a mulher do seu pai. O cara lá, estava lá, ele e o pai vivendo lá, não sei se o pai era viúvo ou não, eu sei que o pai pegou, viúvo, tem uma madrasta, né? Pegou a mulher lá e tal, estava com a mulher e o filho, isso aí me agrada. E o cara, pegou a mulher do seu pai, a sua madrasta. Estava em uma prostituição. Prostituição é pecado, Hernandes Dias Lopes? O homem vai para o inferno se morrer nela? Separa ele do eterno? Pois então vamos ler a mentira do apóstolo Shaul para a igreja de Coríntios. Diz o texto, 1 de Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 4 em diante diz: quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Mestre, o Cristo, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do soberano e Yahushua, o Cristo, entregue esse homem para Satanás. Qual homem? Um homem que estava com a mulher do pai dele, a madrasta. Estava em uma prostituição. Estava pior do que os pagãos, disse Paulo. Rapaz, vocês estão aceitando coisa aí pior do que os pagãos, meu irmão. O cara está aí na comunidade de vocês aí, fazendo essa obra aí. Vamos entregar ele para Satanás. Está orientando os irmãos de Corinto. Entregue esse homem para Satanás, para que o corpo, a carne, seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do soberano. O que aconteceu aqui? Shaul disse, vai padecer na carne, entregar para Satanás, entregar para as paixões da carne, e para que seu espírito seja salvo no dia do mestre. Ora, irmão, mas ele foi salvo vivendo naquelas obras da carne. Sim. O espírito dele, não, o espírito que é o filho. O pai, ele é o pai dos espíritos. Não tem nada a ver com carne.
A salvação do último dia não é de carne, é de espírito. Aí tem uns ignorantes que dizem, mas espírito nunca esteve precisando de salvação. Não? E para que o espírito desse rapaz ia precisar ser salvo? Se não precisava, já estava voltando. Quer dizer que ele estava lá no céu, perdido. Entendeu? Aí, irmão, por quê? Porque a lei de Moisés não estava mais nele. Eles estavam vivendo pela graça, a nova aliança. Ah, irmão, é errado. É claro que é errado. É um pecado. É algo que não agrada ao Eterno. Agora, não separava mais do Eterno. Não tinha mais anomia, uma lei estabelecida sobre aquela ação. A consciência do indivíduo é que deveria agora o guiar. Como o Espírito, o Pai, nele e neles no Pai, vivendo em boas obras, vivendo em uma consciência, vivendo de maneira justa. É isso que eles estavam vivendo. Agora, o pecado, agora que era transgressão, ele não tem mais. Não tinha mais anomia. 1 de João 3, 4 e o versículo 5. A expressão é anomia. Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 23. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, 23, a iniquidade. Iniquidade aqui é transgressão. É anomia. Eles viveram na transgressão. Eles viveram na anomia. Ele disse, eu não conheço vocês. Porque eles não eram filhos participando de carne e sangue, não eram eleitos, eram apenas religiosos, fazendo obras religiosas. Olha, irmão, expulsaram demônios. Profetizamos. Profetizaram em teu nome expulsamos demônios, realizamos milagres. Ele disse, eu não os conheci, nunca os conheci. Como é que eles não conheciam ele, se eles estavam trabalhando para ele? Não estavam trabalhando para eles, eram religiosos. Eram homens religiosos, fazendo obras religiosas, em nome de Cristo. Mas não eram eleitos, eram homens que praticavam iniquidade. Aqui, o Eterno está falando, antes de tirar a lei, de tirar a anomia, de tirar a lei de Moisés. Muitos estariam dentro ainda da lei, como se a lei estivesse em vigor, vivendo de acordo com as obras de Moisés, mas dentro da religião. Outros não eram eleitos, não eram filhos do Eterno. As obras são carnais apenas. São de ordem da carne. Não são obras de justiça, que só os filhos que participam de carne e sangue poderiam fazer. E aí o cara lá de 1 Coríntios viveu na prostituição, morreu na prostituição, mas o espírito foi salvo no dia. E esses aqui, ele disse, que fizeram a obra, estavam lá como religiosos, como filhos, mas não eram. Ele disse, eu nem conheço vocês, afaste de mim, vocês que praticais a anomia, transgressão de lei. Sigamos abençoado. Romanos capítulo de número 6, versículo de número 14. Romanos 6, 14. Vamos lá para a escritura, vamos ver o que é que a escritura diz. Romanos 6, versículo de número 14. Ele diz, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Presta atenção. O pecado não dominava mais, não tinha mais poder. Por quê? Estava morto. Porque não tinha o que, Marroto Nelson? No lei. Eles não estavam mais debaixo da lei, para o pecado dominar. Porque quem pecava debaixo da lei estava dominado. Estava sentenciado. É por isso que o profeta, se eu não me recordo, Jeremias, ele disse, a alma que pecar, essa morrerá. Aí alguns dizem, olha, mas a alma não morre. Então o profeta Jeremias é mentiroso. A alma que pecar, essa morrerá. O profeta está dentro de quê? Ele está debaixo da lei de Moisés, irmão. Quem transgredir a lei, pecar ali é transgredir a lei.
ele está dizendo, a alma, a pessoa que transgredir a lei, essa morrerá. É só isso que ele está falando. Entendeu a questão? Então ele disse, olha, vocês, o pecado não dominará mais vocês. O pecado não tem mais poder. Porque Romanos 6, Cristo já tinha tirado o poder do pecado na lei. A anomia, não tinha mais anomia, não tinha mais lei. Lei, a expressão grega é nomos. Nomos, não tinha mais o nomos, um estabelecimento de regras para eles seguirem. Cristo no madeiro tirou. Então o pecado ficou o quê? Paulo disse, sem lei o pecado está vivo. Irmão Hernando Dias Lopes, o pecado está vivo? Então tem lei de Moisés. Ele pega o contexto bíblico de 2000 anos atrás, para um público totalmente diferente, e traz para cá. Bagunça tudo. Tem que forçar o texto para dizer que é nós. Isso aqui não tem a ver conosco, meu irmão. Preste atenção na escritura, no seu contexto, nas suas aplicações. Vocês não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. 1 Coríntios 5:5. O cara estava debaixo de quê? Da graça. Vivendo em uma prostituição, em uma obra da carne. Pecado, sim, mas é amatia, não é anomia. Não tinha mais uma lei para condená-lo, separá-lo do eterno. Por isso ele diz, para que o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Ora, como é que o cara ia morrer na prostituição e o espírito ia ser salvo no dia do Senhor? Porque ele estava debaixo da graça. O pecado lá afastou ele da comunidade de Corinto. Da comunhão com os irmãos. Paulo disse, vamos escanzinar ele da nossa comunhão. Não é para chamar ele para lugar nenhum. Não é para chamar ele para aniversário, nem para almoçar, nem para batizado. Não é para chamar ele para o casamento de ninguém. Deixa ele lá. Joga ele, entregue ele para Satanás. Para as paixões da sua carne. Para que a carne, o corpo seja morto. Mas o espírito, o filho que participa de carne e sangue, seja salvo no dia do Senhor. E aí, Hernando Dias Lopes? O pecado levou esse cara para o inferno? Já aqui, 2000 anos atrás? Não, meu irmão. Separou ele? Não, separa não. As obras da carne, elas têm consequência da carne. O que eu faço na carne, eu colho da carne. A carne é quem sofre. Agora isso aqui tem outro contexto de lei e graça. O pecado, a palavra pecado em si, comunzinha, é amatia do grego. Amatia é pecado. Só que quando tem uma lei em cima desse pecado e você comete esse pecado, se chama anomia, transgressão da lei. Mas esse pecado aqui, sem lei, continua amatia. Paulo chama de obras da carne. Irmão, são obras da carne, então as obras da carne separam o filho do pai? Não, irmão. São carne. O Eterno não é açougueiro, ele não tem negócio com carne. O negócio dele era os filhos, participavam de carne e sangue. O resgate é para os filhos. Agora, quem faz obras da carne, tem consequências da carne. Ora, irmão, se você bebe cachaça todo dia, o seu intestino, o seu fígado vai desmanchar. Você pode ter uma cirrose e outras doenças mais. Isso é o quê? Consequência da obra da carne. Mas isso vai te separar, tu vai deixar de ser filho? De maneira nenhuma. Se for um filho, não deixa de ser filho. Quer dizer que o seu filho cachaceiro, o seu filho drogado, a sua filha prostituta, o seu filho homossexual, a sua filha, não é mais seu filho? Hein, Hernando Dias Lopes? Porque ele está andando nessa obra da carne. Não, irmão, ele está errado, mas continua sendo meu filho, da mesma forma. 1 Coríntios 5:5. O cara estava errado, mas continuava sendo filho. Porque ser filho do Eterno não é na carne, é no espírito, é espiritual. É o filho que participa de carne e sangue. É por isso que não se entende. Precisa forçar o texto para trazer por dias de hoje aquilo que era um entendimento que já deveria ter tido já há muito tempo. Romanos capítulo de número 7, versículo de número 8. Vamos, ele disse, mas o pecado, aproveitando a oportunidade, pelo mandamento, ou seja, pela lei, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso.
Pois sem lei, Hernandes Dias Lopes. Ei, você seguidor ovelha do Hernandes Dias Lopes. Você é seguidor, você que dissemina as heresias e mentiras de Hernandes Dias Lopes e outros mais. Você sabe ler? Deixa eu ler para você. Romanos 7, verso 8. Ele diz, mas o pecado, aproveitando a oportunidade pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois sem lei, o pecado está morto. Significa o quê? Sem a lei não há condenação. Daquilo que antes tinha condenação. Separava do eterno os filhos. Porque tinha lei, tinha condenação. Ele veio e tirou a condenação, tirou a lei. O pecado agora é o quê? Obras da carne, amatia. Não tem mais anomia. Não tem mais uma lei para condenar o indivíduo. Prestou atenção? Entendeu? Ah, irmão, quer dizer que não tem pecado? Não, meu irmão. Presta atenção. No madeiro, Cristo tirou a anomia, que é o pecado que tem uma lei em cima. Você não leu o texto, Romanos 7, 8? O pecado, ele tomou a ocasião, ele viu a oportunidade. Tem lei, o pecado chegou e tchan, agora eu vou condenar. Paulo disse, despertou em mim toda sorte de desejo cobiçoso. Porque dizia, não faça, não olhe, não pegue, não toque. E o cara doido para fazer, doido para pegar, doido para olhar. Aí ele disse, mas sem lei, o pecado está morto. Não tem poder, não tem força. O que é que o morto faz? Ei, Hernandes Dias Lopes, o que é que o morto faz, meu irmão? Se você diz que o pecado ainda separa o filho do pai, significa dizer que tem lei. Olha o Hernandes Dias Lopes ressuscitando a lei de Moisés no ano 2024, século 21. Quase 2000 anos que Cristo matou o pecado. Ele aniquilou o pecado na sua morte. Como é que se aniquila o pecado? É tirar a lei, meu irmão. Por exemplo, tem uma placa ali. Velocidade máxima, 80 km por hora. Você passa a 90. Multa. Digo, você transgrediu a lei, meu irmão. Você não viu a placa, não? 80 por hora. Você estava a 90. Não, mas não estava, não. Aqui o radar. Pague. Tirou tantos pontos da carteira. Tira a placa. Não tem placa. Você chega e passa a 120 por hora. Sim. E aí, o que foi que aconteceu? Nada. Por quê? Não tem lei. Não tem transgressão. Conseguiu entender agora? Você que torce a palavra do Eterno, dizendo que quando vê na Bíblia a palavra pecado, diz, ó, pecado aqui, não pode pecar. É claro que você não pode errar. Mas quem é que não erra? Erra, todo mundo peca, todo mundo erra. É obra da carne, é a amatia. Agora nós estamos dentro da Constituição Bíblica. Tá bom? E aí ela tem as suas regências. Muito bem, então o termo pecado aqui, como Romanos 6,14, é amatia. Romanos 7,8 é amatia. 1 João 3,4, o termo lá é anomia. Mateus 7,23, o termo lá é anomia. Anomia é uma coisa, é um tipo de pecado. A amatia é outro. Anomia é quando tem uma lei que rege aquele pecado. Se você se prostituir aqui, vai morrer, vai para a cadeia. Mas amatia é quando você tá que não tem lei. Peca, mas aí vai para onde? Lugar nenhum, não tem nada. Não tem uma lei estabelecendo, não tem uma lei condenando. Foi isso que Cristo fez. No madeiro ele tirou, disse o mentiroso Pedro. Pedro, seu mentiroso. 1 de Pedro 2:4 disse, ele levou. Não levou. O Hernandes Dias Lopes disse que ficou. E aí tem os seus disseminadores do engano, que disse que ficou também. Levou ou não levou, irmão? Vamos ver o que é o mentiroso Pedro fala. 1 de Pedro 2:24. Diz,
1 de Pedro, não é 2 de Pedro. 1 de Pedro, capítulo de número 2, está aqui, versículo 24. Ele disse, ele mesmo. Olha, irmão, foi ele mesmo. Não foi Hernando Dias Lopes, não, foi não. E ele mesmo levou em seu corpo, ele disse, os nossos pecados. Levou no corpo dele os pecados, ou não levou? Sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Levou os pecados ou deixou os pecados? O que o irmão Tonelson, o que é que significa levar os pecados? Tirar a lei, irmão. Tirar a condenação. Mas a pessoa não continuou pecando, irmão Tonelson, depois do madeiro, e continuará pecando enquanto viver. O que ele tirou foi a anomia. Então o pecado morreu. Não tem poder. Ficou uma coisa comum. Que é para fazer, irmão Tonelson? Não, irmão, não é para praticar coisas erradas, não. É para viver nas coisas justas, certo? Eu estou me referindo aqui para as pessoas que se dizem justas, se dizem certas, se dizem homens de Deus. Eu sou mulher de Deus, eu sou homem de Deus, eu sou justo, eu sou honesto. Então, meu irmão, por que você vive na mentira, disseminando mentira dos outros? Ai, irmão Tonelson, se era mentira, se é mentira dele, Hebreus capítulo de número 9, versículo de número 6. Eu espero que você esteja, pelo menos, anotando as referências para você ler. Se você não souber ler, me avisa, que eu leio para você. Hebreus capítulo de número 9, versículo de número 26. Vamos ler para ver o que é que ele está dizendo aqui, o mentiroso. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Ele disse, mas agora ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Ele aniquilou o pecado mediante o sacrifício de si mesmo ou não aniquilou? O que é que você acha que significa a palavra aniquilar? Olha lá no dicionário. Não espero falar, não. Vai lá no dicionário e vê o que é aniquilar. Ele aniquilou, ele matou, ele destruiu, ele acabou com o pecado. Como é que você acaba com o pecado se as pessoas continuam pecando? Meu irmão, presta atenção no que eu estou falando. Ele acabou com o quê? Com a anomia no madeiro. Pelo sacrifício de si mesmo, ele acabou com a lei. Ele tirou Moisés, acabou com a lei, os mandamentos, a anomia, que tinha lei em cima do pecado, então tinha anomia na sua transgressão. Ele aniquilou mediante o sacrifício de si mesmo, no madeiro. Aniquilou então, se aniquilou, morreu, não tem mais, e por que o Hernando Dias Lopes está dizendo que tem pecado, que separa o homem de Deus? É porque ele tem que torcer a palavra, porque ele vive daquilo, ele trabalha, é funcionário de uma instituição religiosa, ganha muito bem para isso. E o dinheiro, irmão, quem paga? As pessoas que pagam. Então ele tem que convencer as pessoas que pagam, dizendo que aquilo que ele está fazendo é correto. E aí aparece um monte de advogado do diabo. Quando a gente mostra a verdade, aí o cara chega lá com um textozinho, um videozinho, de um desses caras. A pessoa não tem nem a capacidade dele mesmo ir lá na escritura e fazer a interpretação de um texto. Pense, meu irmão, num povo fraco. É fraco demais, meu irmão. Para nós encerrarmos, Romanos capítulo de número 8, 37 ao 39. Olha o que Paulo falou aos Romanos para nós encerrarmos. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 37 ao 39 diz: mas em todas essas coisas, disse Shaul para a igreja do primeiro século, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Ele disse, pois estou bem certo, ou estou convencido, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poder. Viu Hernando Dias Lopes e seus disseminadores do engano, da mentira? Nem quaisquer poder. Irmão, o pecado, a anomia era um poder, e pense num poder poderoso. Nem quaisquer poder. Oh, glória!
nem quaisquer poderes, no plural. 39, nem altura, nem profundidade, nem qualquer coisa na criação. Nada, outras versões dizem nada, será capaz de nos separar do amor de Eialro que está em Cristo. E Augusto, o mestre. Irmão Otto Nelson, por que Paulo falou isso aí? Ele não sabia que o Hernando Dias Lopes está dizendo que o pecado separa. Então quem é o mentiroso? É Paulo ou Hernando Dias Lopes? Fica a seu critério. Eu, Otto Nelson, entendo que Shaul está falando a verdade, pois foi ele que recebeu a revelação do próprio Cristo, da verdade. E que revelação recebeu Hernando Dias Lopes? De quê? É apenas, não é de modo pejorativo, é apenas uma pessoa defendendo a instituição onde ele come o pão de cada dia. É só isso. É o cara defendendo o seu pão. Igual jogador de futebol, entra em campo, cada um vai defender o seu pão, a sua instituição. Vai brigar por ela. É isso que ele faz. E aí, o cara chega, não sabe de nada, não entende nada, não pesquisa nada, não lê nada, não estuda nada. Aí é Hernando Dias Lopes. Que pena, rapaz, que você não tem nem capacidade de você mesmo abrir a escritura e examinar. Precisa de um intermediário para ir lá e dar a papinha na sua boca. Porque um velho, caduco já quase, não sabe fazer o básico da fé, que é buscar a verdade dela. Tá bom, abençoado? Isso aqui foi só uma entrada sobre a questão do pecado, tá bom? Pecado é isso. Anomia e amatia. Hoje não existe mais, biblicamente falando, não existe mais anomia. O que existe, irmão Otto Nelson? Amatia, obras da carne. Gálatas capítulo de número 5, versículo de número 19 em diante. Paulo dá... Marcos capítulo de número 7, a partir do versículo 22 em diante. Cristo também dá outra lista. Paulo dá outra lista. João dá lista em Apocalipse. Tem um monte de lista de obras da carne, mas que não são anomia. Tá bom? Um grande abraço a todos vocês. Espero que você entenda essa palavra. Ainda tem a outra, o próximo é sobre mundo, a palavra mundo. E depois, é sobre a palavra santuário ou templo. Você não perde por esperar. Um grande abraço, até o próximo vídeo do seu irmão no Pai, Otto Nelson Moraes, o preterista. Somos preteristas e só o preterismo completo é capaz de fazer a interpretação correta da Escritura. Tá bom? Até o próximo vídeo, abençoados.